Thermocast de hoje é sobre o controle de umidade na indústria farmacêutica. Quem vai falar deste assunto com a gente é Azi Maurício Guerra Secopieri, diretor industrial com mais de 30 anos de experiência em gestão e processos da indústria farmacêutica. Azi Maurício é químico industrial, com graduação em engenharia mecatrônica e pós-graduação em robótica e engenharia de controle e automação. Azi possui vasta experiência em gestão de projetos e implementação de processos industriais e de qualidade. Principalmente na parte de manipulação da fórmula do produto, ou seja, quando o operador separou todos os componentes daquele produto que vai fazer a fórmula, ele vai separar esses produtos numa sala controlada, com ar-condicionado controlado, são consideradas salas limpas praticamente, né? E você abre a matéria-prima naquele momento. Então, se for uma matéria-prima extremamente suscetível à umidade, se não tiver controle de umidade naquela sala, já começa o primeiro impacto da qualidade ali. Por quê? Um dos principais problemas da umidade o que é? Água. Água e vapor. Vapor que está no ambiente. Aqui, nesse momento, tem água aqui e vapor d'água. Se eu botar um desumidificador aqui e puxar, vai puxar a água aqui e vai sair. Água é um dos maiores carregadores de vida, como a gente chama no popular, né? A vida microbiológica, a vida microbiana. Se você impacta um produto com água, aí você depois tem outra etapa que você tem que fazer essa avaliação microbiológica para não saber se aquela etapa anterior deu certo o controle. Então, uma das principais etapas, primeiro, manipulação das matérias-primas brutas. Segundo, quando esse produto vai entrar na embalagem considerada primária. Se for um comprimido, que é o pozinho, que foi comprimido numa máquina que prensa ele e virou comprimido e vai para um blister, ou vai para um vidrinho, ou vai para um frasco de plástico. Naquele contato ali, naquele momento da fabricação, é outro momento crítico de controle de umidade também, se for produtos extremamente suscetíveis a isso, né? Passou dali, armazenagem. Ou seja, armazenagem, que é outro problema também. Muitas empresas que já foram interrompidas a fabricação, porque chegou lá assim, no local de armazenagem é obrigatório você ter controle de temperatura e umidade, ou pelo menos a verificação. Temperatura. Estava marcando lá que tinha que ter 35 graus, 36 graus. Tem um logbook que registra isso. O cara chegou lá e viu que estava marcando 44. Umidade, tem que ter 50%, 60%. O controle de umidade estava marcando 90%. Um abraço. Se a Anvisa chega no local desse, feca essas informações e verifica com exatidão a evidência de uma não conformidade como essa, recomenda-se a encerramento das atividades ou paralisação das atividades até consertar a situação. Então, desde o início do processo de produção farmacêutica, começando com o recebimento das matérias-primas, são os ativos farmacêuticos. Nesse momento, você já teve que ter um lugar especial de acondicionamento onde haja controle de temperatura e umidade. Seguindo no processo, vem a parte de separação, a parte de fracionamento de matéria-prima, onde serão separadas as matérias-primas que irão compor o medicamento. Então, nessa parte, há também necessidade gigantesca de controle de umidade, porque são salas controladas, são salas totalmente fechadas, a pessoa para entrar lá tem que receber um treinamento especial para isso, e ele vai abrir a matéria-prima em os bags que vem. Então, se você não tiver um controle de umidade ali, se for um produto que ele seja suscetível à contaminação por umidade, você já começa a ter problema no seu processo ali, no momento do fracionamento. Posteriormente, no processo da mistura, quando você vai pegar tudo isso, jogar dentro do misturador para virar a mistura que vai compor o teu medicamento, o processo seguinte seria a questão de processabilidade mesmo. Virar um comprimido, virar um pó, virar uma suspensão, virar um xarope, virar que for, o processo tem que ter temperatura e umidade controlada. Partindo daí, reza a norma que você precisa, a grande maioria dos medicamentos, eles são acondicionados de 15 a 30 graus, a grande maioria. Alguns são menos, outros são
tem uma permissividade maior. Então você tem a parte de armazenagem, que também é importante, o monitoramento da temperatura, monitoramento da umidade e às vezes até controle de umidade também, porque a umidade pode afetar principalmente a embalagem final do produto, de terceiro grau, terciário. São as embalagens de papel, papelão, puro e por aí vai. Os problemas se tangem desde a processabilidade do produto, dele assumir essa umidade, ele não conseguir ser envasado da forma correta, ou ser misturado da forma correta, ou ser comprimido da forma correta. Esse é um dos principais. Mas o pior de todos, o principal, é a processabilidade. Você não consegue processar um produto que seja suscetível à umidade em termos de não ter controle. Mas o pior de todos seria realmente a contaminação microbiológica. Uma das coisas extremamente importantes quando você fala em indústria farmacêutica, vou citar as outras três: cosmética, alimentícia e produtos para a saúde. Produtos para a saúde, só identificando para o pessoal, um cotonete, um éter, álcool, gases, tudo, implante dentário, produto para a saúde. Então, está em você realmente ter um ambiente controlado na qualidade do ar interior. Com a qualidade do ar, vem todo um acarreamento de coisas. Se você não tiver uma sala controlada, com um ar controlado. Exemplos, você não pode ter, por exemplo, na indústria farmacêutica, aqueles ar-condicionado de parede, os famosos split. Você tem que ter um sistema que é considerado um sistema de geração de ar limpo para dentro da sala. Em alguns sistemas, já permite até a redução da umidade, mas não o controle total. Então, a qualidade do ar é uma coisa extremamente importante quando a gente vai falar em termos de controle de umidade. Outras situações, por exemplo, é diferente a umidade Brasília. Brasília eu já peguei 9% de umidade quando trabalhei lá. Em Anápolis eu já peguei 12% de umidade no ar. Então, fica mais fácil você obter um controle de umidade porque você tem menos umidade no ar. A qualidade do ar impacta nos principais problemas e a falta de controle de umidade, quando você tem uma qualidade do ar ruim, também vai impactar extremamente na qualidade do produto. Processos, contaminações possíveis de serem acontecidas, e usando a regra do 3, novamente, além desse problema de processo, além do problema da questão do controle da qualidade do produto em termos microbiológicos, vem uma coisa chamada a imagem da empresa. Se você coloca um produto ruim no mercado, que foi assolado por essa questão de não ter um aparelho como esses aqui, tirando um pouquinho de umidade do ambiente, você receber um produto na sua casa que vai estar esfarelento, vai estar gosmento, pode ter até fungos. Você pega aquelas manchinhas escuras, marronzadas assim, é fungo causado pela umidade do produto. O índice de controle de umidade vai ser muito relacionado com o produto a ser produzido, né? Os produtos em pó que são manuseados na indústria farmacêutica deve-se trabalhar numa faixa de 35% a 40% no máximo. Porém, existem produtos que você tem que trabalhar com uma faixa até mais baixa do que essa, na faixa de 30% a 28%. Só que aí começa a ser quase que intolerável para o ser humano. Aí você tem que fazer rodízio de funcionários, você tem que fazer o cara sair de lá em uma hora, cada hora ele sai 10 minutos, porque é ruim demais, porque o cara está lá com aquele escafandro, né, trabalhando. Mas se não houver isso, você não tem produto. Essa questão, principalmente quem trabalha com pós e os medicamentos sólidos considerados comprimidos, comprimidos é a forma farmacêutica mais produzida no mundo. Você não tem nada diferente disso. Depois vem a parte de injetáveis, ampolados e líquidos, suspensões e por aí vai. Então, o pó não tem alternativa. A Anvisa, ela estabelece as premissas que tem que ter um controle. Ela não fala como, né? Ela fala que tem que ter um controle. Ela emite até alguns guias dentro do site dela que você pode baixar, é aberto para o Brasil inteiro, para o público inteiro, o mundo inteiro, onde você consegue fazer ele mostra a porta abrindo para você, por onde você vai. Olha, tem que controlar a umidade aqui, mas ela não fala com o que, nem o como. Ela vai te dar as premissas, vai te dar os valores, vai te dar tudo isso.
Que nem agora, saiu uma RDC muito recente, onde fala que de controle de transporte. Aí controle térmico de transporte, porque se descobriu que a regra geral, o medicamento ele tem que ser armazenado de 15 a 30 graus. Só que dentro de um caminhão transportando 30 graus é utopia. Aí tu imagina um medicamento que não produz em Manaus, produz no Centro-Oeste, ou produz no Mato Grosso, ou produz em São Paulo, tem que ir para Manaus. São pelo menos 5 dias de rio. Água para tudo que é lado. Como é que fica isso na carga, no transporte de carga? Se não tiver um controle interno no caminhão, no baú do caminhão, há um risco do produto chegar lá com a embalagem molhada, manchada. Se for caixa de papelão, então, que absorve água como uma esponja, né? Se não tiver contabilidade, um abraço. De uma forma geral, você pode utilizar os famosos data loggers, que vão te registrar o tempo todo temperatura e umidade dentro. E, obviamente, nos caminhões também tem aparelhos desumidificadores muito semelhantes a isso daqui. Não sei, né, até que ponto isso hoje é explorado, mas isso hoje é um padrão regulatório. Na RDC de boas práticas, a 301 de 2019, que boas práticas farmacêuticas, a 48, boas práticas de cosméticos, a 16, que é boas práticas de fabricação de produtos para a saúde, todas elas falam lá que tem que ter algum tipo de controle. Bom, existem várias classes, né? Principalmente os pós. Os medicamentos que são feitos à base de pós, né? São pós que viraram comprimidos. As suspensões que são vindas à base de pó também. Esses são muito susceptíveis ao controle de umidade. Existe sim uma necessidade de controle que é estabelecido por padrões regulatórios, né? A grande maioria trabalha na faixa de 40%, 45% de umidade, mas existem medicamentos que têm que trabalhar com faixas menores do que essa, na faixa de 30% a 25%. Que são produtos que, se não tiver controle de umidade, eles podem até liquefazer no momento do processamento. Sim, acho que uma das principais fontes de consulta para esses requerimentos está um documento que normalmente acompanha todas as matérias-primas que vão virar o produto farmacêutico, o medicamento, ou seja lá, o segmento adjacente a esse, que é o famoso DMF, Drug Master File. Eu costumo falar para os meus alunos que o Drug Master File é a certidão de nascimento do produto. Ele mostra toda a síntese de produção do produto, a parte envolvendo controles de processo, controles físico-químicos, controles específicos para a indústria, e tudo está lá. Se o produto tiver o requerimento de controle de umidade, faz trabalho descrito. Tá? Aí pode falar assim, Maurício, está em inglês, está em chinês. Gente, hoje em dia você traduz qualquer coisa para o aparelho celular. Então você pode ler todas as características necessárias que vão pedir o controle de umidade e temperatura do processo. Toda indústria farmacêutica tem que ter salas controladas ou salas que são consideradas salas limpas ou até aquelas que são ambientes controlados por classes distintas, A, B, C, D. A qualidade do ar que será soprado dentro dessa sala é de suma importância para o controle de umidade. Porque hoje em dia as indústrias têm que colocar aparelhos que são chamados HVAC, são os ar-condicionados de processos gigantes, que permitem inclusive um outro padrão regulatório que também atinge o controle de umidade. A qualificação de equipamentos e a validação de processos. Isso também é um padrão regulatório. Então, se você colocou um aparelho dentro do seu processo e você vai obedecer um pré-requisito de controle de umidade e temperatura, ele tem que ser permissível a executar o processo de qualificação do equipamento, que nada mais é do que provar que ele funciona nas condições de fábrica. Validação refere-se ao processo, é dizer que o processo é capaz de fazer aquilo que ele está predestinado a fazer. Então, primeiro, a qualidade do ar. Essa é fundamental. Segundo, olhar para o produto que vai ser feito dentro daquele processo determinado, seja ele um comprimido, um sólido, semissólido, uma pomada, um creme, qualquer coisa que for do segmento farmacêutico, cosmético, alimentício e agora muito famosos os nutracêuticos, né? O produto que será produzido
com aquele ativo que foi separado, misturado, fracionado, ele tem o seu pré-requisito de controle. Então, se eu não tiver essa verificação, a parte de aquecimento, a parte de arrefecimento, a parte de durabilidade, a parte de processamento, porque, às vezes, em alguns casos, a umidade pode ser gerada até no próprio processo. Eu vou citar um exemplo aqui, bem corriqueiro, que mostra a falta de umidade dentro da nossa casa, utilizando exemplos lúdicos. O açúcar que a gente bota no cafezinho da gente, o chopp, é chamado de macromolécula, molécula gigante. Então, as macromoléculas tendem ao estado sólido, mas elas querem ser líquidos. Ela não pode ver uma gota de água. Se você botar uma gota de água perto de uma colher de açúcar, ela liquefaz. Se você deixar o açúcar do lado de fora, endurece e quase liquefaz também. Por quê? Ele tem tendência à solubilidade. Se você pegar um produto com um nível de nanometria parecido, um nível de cadeia parecido com o de açúcar, e faz seu medicamento. Exemplo, quero citar aqui de pirona, cloreto de magnésio, alguns colágenos, penicilinas, que tem que ter um ambiente extremamente controlado em termos de umidade, há a tendência de estado líquido dos produtos. Daí a necessidade de controle de umidade. Vocês aprendem isso aonde? Olhando para o DRF. Bom, umidade, você arremete imediatamente à água. Água é uma coisa que contém vida. Para você eliminar totalmente a vida de uma água, você tem que passar por um processo de ultrafiltração através de osmose reversa, com a filtração de eliminação com ultravioleta, uma série de coisas. Obviamente, nem todo mundo tem isso. Tem partes desse processo. Então, o principal deles é você criar uma vida, uma contaminação microbiológica numa água e isso passar para o teu medicamento. Se você tiver um controle de umidade, já tem a grande possibilidade de você reduzir. Eliminar totalmente é muito difícil, só através de processo de esterilização, que não é o caso. Mas você tendo um controle de umidade, esse é o primeiro. Segundo, uma das práticas que a indústria farmacêutica faz todo ano é fazer uma reciclagem de asepsia humana para as pessoas que trabalham na indústria farmacêutica. Eu já fiz isso várias vezes, até para mais de 800 pessoas, para 900 pessoas em indústria farmacêutica. Eu já fiz testes com essas pessoas nessas palestras que provam que elas falham no controle de asepsia. Então, se ela carrega a asepsia no corpo dela, na mão dela, no cabelo dela, né, e leva para uma sala farmacêutica, né, aquilo com certeza vai fazer parte da umidade da sala, onde você tem mais um problema de contaminante. Né? E, novamente, por último, aquela questão de falar do produto. Você precisa entender o que o produto precisa para controlar essa contaminação. Este foi o Thermocast de controle de umidade na indústria farmacêutica. Deixe seu like e acompanhe o canal da Thermomatic para não perder nenhuma das nossas novidades. Até o próximo vídeo.